Zacarias capítulo 3, e ele começa dizendo assim: E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita, para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestidos sujos, estava diante do anjo. Então falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: Tirai-lhe esses vestidos sujos. E a ele lhe disse: Eis que te tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestidos novos. Até aqui, amém? Glória a Deus, os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Amém? Amém. Essa mensagem, ela veio de encontro com a gente na quarta-feira. E na quarta-feira, eu vou contar um pouco para os irmãos o que aconteceu na quarta-feira durante a mensagem. E numa das coisas que aconteceu quarta-feira, foi que a minha irmã Rejane, ela começou a fazer uma oração. E dentro dessa oração, ela falou assim: Senhor, quantas pessoas te deixam por conta de roupa de marca? Mas quando ela falou essa passagem, quando ela falou essa mensagem, Deus me trouxe sobre vestes santas, sobre se vestir-se do Espírito, vestir-se da santidade, vestir-se da presença de Deus, né? Sobre se vestir daquilo que é santo. Porque lá em Mateus, a palavra do Senhor, ela diz assim: por que vocês se preocupam com o que comer, com o que vestir, né? Sendo que nós somos mais importantes para Deus do que as aves do céu, do que os lírios do campo, que uma vez que nasce, né, no outro dia já não está mais ali. Então o Senhor, ele começa a falar das preocupações de roupas terrenas, né, das coisas que são terrenas. Porque quando nós nos achegamos a Deus, o foco do Senhor é que nós nos acheguemos a Ele nas coisas que são espirituais, nas coisas que são eternas, naquilo que Ele quer nos mostrar. Nós percebemos naquele homem que quando ele faz o lodo ali, que ele cospe no chão e ele coloca no olho daquele homem, ele pergunta para aquele homem: o que você vê? E ali aquele homem, ele vira para Jesus e fala assim: vejo o homem como árvores. Por quê? Porque Deus, ele quer que quando nós nos acheguemos a Ele, a nossa visão espiritual esteja aberta, o nosso entendimento espiritual esteja aberto, esteja se alinhando com os pensamentos de Deus que são mais altos. Nós vemos lá em Isaías 55 que ele fala assim: os meus pensamentos são maiores do que os seus. Por quê? Porque Deus está no céu e nós na terra. Então, quando nós nos achegamos a Deus, Ele não quer que a gente se preocupe com as coisas dessa terra, com aquilo que a gente foi até Ele, né? Porque nós fomos até Deus com as vestes sujas. Nós fomos até Jesus todo cheio de pecado, todo cheio de iniquidade. Nós reconhecemos que Jesus era santo, mas nós nos achegamos até Ele, né? Assim como o povo que saiu do Egito, né? Que clamava a Ele, que clamava a Deus. Então aquele povo, ele sai do Egito, assim nós saímos do mundo, né? Claro que aquele povo ali, quando ele sai do Egito, era um povo que conhecia Deus, que clamava a Deus. Só que num certo momento, muitos deles começou a ter as características do mundo, muitos deles começou a ter as vestes, as questões mundanas, né? Aonde lá em Salmos 30, a palavra do Senhor, ela diz assim, que no Salmos 30, no verso 11 e 12, a palavra do Senhor, ela diz assim: tomaste meu pranto em folguedo, desataste o meu saco e me cingiste de alegria.
para que a minha glória te cante louvores, e não se cale, Senhor Deus meu, eu te louvarei para sempre. Então ele está falando que Deus, ele transformou, né, o pranto em dança. E ele transformou as vestes que era de lamento, se tornou veste de alegria. Então nós éramos do mundo e nós tínhamos a gente achava que era alegre, a gente achava que era feliz. A gente acreditava que tinha uma vida onde a gente fazia o que queria, onde eu faço o que eu quero, eu falo o que eu quero, eu sou assim mesmo, e é isso e é aquilo. Mas dentro do nosso eu, da nossa intimidade, lá no fundinho, a gente sabia que era vazio. A gente sabia que as nossas vestes, a gente queria passar uma aparência de pureza, de limpeza, mas a gente só conheceu essa limpeza e essa pureza através de Jesus Cristo. Através do sangue de Cristo, na cruz do Calvário. E o sangue de Cristo na cruz do Calvário, irmãos, não é uma brincadeira. É algo muito sério. Aonde, né, você vê que o povo no Egito, a palavra do Senhor fala em Deuteronômio 29:5, que as vestes dele não se rasgavam. Os sapatos dos pés não se acabavam. Mas Deus, ele sempre mostrou para o povo que ele estava fazendo aquilo que era algo físico. Mas ele estava mostrando a grandeza dele no que ele faria no espiritual, no eterno, aonde as nossas vestes espirituais jamais vai se corromper, aonde os nossos sapatos, os nossos pés que estão sendo calçados na preparação do Evangelho da Paz, jamais vai se acabar na eternidade. Deus mostrou para aquele povo no Egito: olha, eu posso fazer isso por vocês e muito além. E muito mais, porque o que eu tenho para vocês é mais do que isso. É mais do que uma veste carnal. Entende? É mais do que algo físico. Mas agora nós vamos entrar no espiritual. E nós estávamos ali no monte, quarta-feira, e nós estávamos orando. E ali eu virei para as minhas irmãs e falei assim: olha, vamos cada uma fazer uma oração individual e depois a gente se reúne aqui. E ali nós começamos a fazer uma oração, cada um a sua oração, e a gente se reuniu. E ali iniciamos uma oração. Só que a oração, ela parecia pesarosa, parecia uma oração que você fazia, mas você não sentia o espírito, era como se algo tivesse prendendo a gente. E ali nós fomos orando ali, e aí a minha irmã começou a orar, a minha irmã Rose, e a oração dela, ela estava orando ali, era como se ela orasse, ela clamasse ali para fazer uma oração que subisse, né, e aquela coisa toda, e ela estava ali desejando isso, mas era como se fosse impedida. E aí chega a nossa irmã Rejane, e no tempo que elas estavam orando, eu fui para um determinado lugar. E quando eu fui para esse determinado lugar, eu vi um homem, como se fosse um homem sentado com as mãos cruzadas, e as pernas deles estavam assim também, cruzadas. Sabe as pessoas que sentam no chão e ficam com a perna cruzada? Então ele, as pernas e as mãos deles estavam assim, cruzadas. E ele estava com uma espécie de turbante. E ali eu olhava e eu falei para Deus, eu falei assim: Senhor, deve ser algo da minha cabeça, porque quando a gente fixa muito em algum lugar, a gente começa a ver coisas também, não é verdade? E ali eu saía, voltava, baixava a cabeça, e quando eu olhava, a mesma coisa. E ali eu fui sentindo uma espécie de arrepio. E aí eu conversando com o Senhor, as minhas irmãs orando, eu conversando com Deus, eu falei assim: Senhor, é algo da minha cabeça? Mostra para mim, fala comigo. É algo que eu tô vendo, que não é nada, né? E ali, eu orando ao Senhor, e as irmãs orando. E aí quando a irmã Rejane, ela termina a oração, eu pergunto para as minhas irmãs: vocês estão sentindo Deus aqui? Vocês estão sentindo a presença? Quando vocês estavam orando, vocês sentiram que estava fluindo a oração? Vocês sentiram? Aí as irmãs começaram: não, estava meio pesado, vou ser sincera, ela estava meio pesado, estava assim, estava assado. A irmã Bia veio também e falou assim: realmente,
Eu estava fechando ali o olho, né, tentando me concentrar, mas não estava conseguindo, tal. Eu falei assim, é porque tem um demônio aqui. E esse demônio é o demônio que está aí para nos impedir de nos achegarmos a Deus, de nos impedir de ter santificação. É o demônio que muitas vezes nós falamos, Senhor, eu vou mudar, Senhor, eu vou fazer, Senhor, eu vou acontecer, Senhor, eu vou orar na madrugada, eu vou me consagrar, eu vou isso, eu vou aquilo, mas nós não fazemos. E aí, o Senhor, ele mostrou nítido o que era aquele demônio. É quando o Senhor nos chama para fazer uma oração e a gente dá lugar à carne, nós não vamos. Nós não vamos orar. Então aquele demônio fica do nosso lado. Ele fica ali nos impedindo de nos achegar a Deus. E quanto mais nós somos impedidos de nos achegar a Deus, mais as nossas vestes vão ficando sujas, vão ficando impuras. Mais nós vamos nos vestindo da carne, mais nós vamos nos vestindo da impureza, mais nós vamos nos vestindo dos nossos próprios pensamentos, mais a gente se veste daquilo que não é Deus. Porque nós vemos aqui em Zacarias que era um sacerdote, né? Era um sacerdote, um sumo sacerdote que estava se achegando a Deus. Mas ele estava se achegando a Deus como? Com as vestes sujas. E a palavra fala lá em 1 Pedro que nós somos uma nação santa, o sacerdócio real de Deus. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus, a partir do momento que nós falamos publicamente que Deus, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Redentor, ele é o Deus que nos lavou do lamaçal do pecado, nos tirou da imundícia, da impureza. Uma vez que nós declaramos isso, nós declaramos que ele é o Senhor das nossas ações. Nós declaramos que ele é o Senhor daquilo que nós pensamos, que nós agimos, que nós falamos. Agora a gente não é mais escravo do pecado. Porque o pecado permite que você faça tudo achando que você é feliz. O pecado, o mundo, as concupiscências da carne, ela admite tudo, acreditando que você é feliz. Nós vemos pessoas que vivem em barzinhos, que vivem fazendo isso, mas elas têm uma tristeza dentro da alma delas, profunda, a qual elas tiram isso em bebedeira, nas drogas, se prostituindo, casando-se, descasando, ficando com um, com outro, né? As dissoluções que tem dentro das famílias, famílias sendo divididas, morando dentro da mesma casa, quantos crentes, quantos de nós é dividido dentro de casa? Quantos de nós tem uma muralha dentro das nossas casas, que às vezes nos impede de nos achegar a Deus, nos impede de estar ali junto do Senhor? E esse demônio, quando nós não vamos, quando a preguiça espiritual chega, quando o cansaço espiritual, junto com o cansaço físico, ele grita mais alto, e nós não vamos ali para pelo menos ler um capítulo da Bíblia e falar com o Senhor: Pai, me perdoa. O Senhor conhece a minha condição, mas eu quero estar com o Senhor, nem que seja por 10 minutos. Deus, ele reconhece, porque ele reconhece o nosso esforço. Porque tem muitos cristãos que estão com as vestes sujas falando: mas Deus me entende. Ah, Deus, ele me entende. Mas o Senhor, se ele não soubesse, se ele falasse que a gente não conseguiria, não estaria escrito que nós conseguiríamos. Ele nos conhece sim, mas ele conhece o limite de cada um quando nós nos esforçamos. Ele conhece quando a gente dá o nosso melhor. Ele conhece quando a gente vai aos pés dele, cansado, morto, exausto, mas está ali 5 minutos e vai dormir. Ele conhece. E ali ele recolhe as nossas orações. Né? Como diz no Salmo 141, suba a minha oração como incenso perante a tua face. E ali aqueles 5 minutos sinceros, aqueles 5 minutos puros que nós colocamos diante de Deus, 10 minutos,
Muitas vezes a gente vai para ficar 5 minutos e nós vamos ficando com Deus, fica meia hora, 40 minutos, por quê? Porque Ele renova nossas forças. Ele renova o nosso estado, né? Então, muitas pessoas nós vemos na forma carnal, falando, não, eu não vou a Deus porque eu preciso me consertar. Não, eu não vou a Deus porque eu sou assim, porque eu sou assado, porque eu bebo, porque eu fumo, porque eu isso, porque aquilo. Não entendendo que é Deus quem purifica. Não entendendo que ninguém vem para Deus santo, não. E hoje, nós caminhando com Jesus, nós estamos caminhando em busca da santificação eterna. Né? É uma caminhada que nós temos que nós temos que nos colocar na posição dia após dia. Dia após dia. Para que as nossas vestes, se ela se iniciou completamente suja, completamente cheia de pecado, nós vamos lavando. Nós vamos lavando até o dia ser perfeito. Até Deus vir tirar toda a imundícia que há em nós. Mas para isso, nós temos que nos colocar na posição. Nós precisamos nos colocar na posição de servos e servas do Senhor. Né? Porque a Bíblia fala assim, não extingais o Espírito Santo de Deus. O que é você extinguir o Espírito Santo de Deus? É você apagar a presença de Deus na sua vida. Lá em Tessalonicenses ele fala isso. É você apagar. E como que nós apagamos a presença de Deus na nossa vida? Como foi falado a semana passada. O azeite que está lá, você vai usando ele e você não vai repondo. Uma hora ele vai acabar. Uma hora ele vai acabar. A presença de Deus é a mesma coisa. É a gente se alimentar da presença dia após dia. Para que as nossas vestes não sejam como desse sacerdote. Aonde a palavra fala assim, aqui ele fala assim, mas o Senhor disse a Satanás. Irmãos, eu li essa mensagem, eu falei assim, mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda. Eu falei assim, Jesus, o que é isso? Aí Jesus me fala, eu sou o Senhor que está à destra. Quem é que está à direita de Deus? O Satanás, ele se colocou à direita. Ele se colocou na posição direita para acusar Josué. Então Deus com Cristo falou, o Senhor, Deus, te repreenda. Entende? Por quê? Porque Deus, ele veio para nos salvar. Quando ele fala assim, não és tu um tição tirado do fogo. O que isso significa? Quando você pega uma madeira e você coloca ela no fogo, ela começa a queimar, ela fica igual um tição. Mas quando você limpa ela, ainda tem madeira ali. É como se Deus estivesse falando assim, eu estou resgatando aquilo que o mundo, aquilo que a mente dele, aquilo que ele se deixou empodrecer, aquilo que ele se deixou enegrecer, hoje eu faço nova todas as coisas. E é isso que Deus quer de nós. Se nós estamos como um tição, hoje Deus quer nos limpar. Deus quer nos purificar. Ele quer purificar nossa mente. Ele quer purificar nossas vestes. Ele não quer que esse demônio esteja ao nosso redor, não, irmãos. Ele quer que ele esteja ao nosso derredor. E os anjos do Senhor estejam ao nosso redor. Mas nós temos dado tanta legalidade à sujeira, às imundícias, que o diabo está próximo de nós. Está ao nosso redor. Ele não está ao nosso derredor. Bramando. Não, ele já está perto. Já quase na nossa jugular. Já quase querendo nos queimar por inteiro. Querendo nos tirar da presença de Deus por inteiro. E nós temos dado legalidade. Nós temos dado vazão a isso. Entende? Nós temos deixado que a sujeira, que a malícia, a maledicência da nossa mente, né, venha tomar conta dos nossos pensamentos e do nosso eu. Aonde Deus, né, ele fala assim, nem todos que diz Senhor, Senhor, vão entrar no reino dos céus. Por quê? Porque se as nossas vestes continuarem sujas e nós achando que estamos limpos diante de Deus, a Bíblia fala lá em Jó,
que nem o inferno é coberto diante do Senhor, quanto mais as nossas vidas. Quanto mais as nossas vidas. Nada é encoberto diante de Deus. A noite e o dia para Deus são as mesmas coisas, porque Ele é luz aonde Ele chega. Ele é glória aonde Ele chega. Não existe nada que se oculte diante do Senhor. Não é como aquela mulher que perdeu uma dracma e acendeu a luz e foi procurar. Deus é a própria luz. Aonde Ele chega, Ele vê. Nós precisamos acender a luz para que nós venhamos saber o que foi que nós perdemos. Qual foi a dracma, né? Qual foi o valor diante de Deus que nós perdemos. E é isso que Deus quer nos resgatar. É isso que Deus, Ele quer que nós venhamos ter. Ele não quer que nós venhamos ter uma mente cauterizada, uma mente que não entende, uma mente que não se junta, uma mente que não se une, uma mente que não tem união, uma mente que não tem comunhão. Não é isso que Deus quer. E dentro dessa palavra, Deus fala assim, lá em Timóteo, Ele fala... Cadê aqui? Ele fala assim... Cadê? Aqui, achei. Ele fala assim, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria mente, proibindo o casamento. Proibindo o casamento. Qual é o casamento que muitos homens que se chamam servos de Deus querem nos proibir? O casamento com Jesus. A nossa união eterna. A gente entrar no gozo santo. No casamento santo, proibindo o casamento com Jesus. Porque nós somos a noiva do Cordeiro. Nós somos a noiva santa, que estamos nos preparando para este dia, para este casamento. E a noiva, ela não vai para o casamento dela com um vestido sujo, manchado. Pega qualquer noiva, Bianca, se você fosse casar, seu vestido tivesse todo amarelo, sujo, embaixo, você ficaria feliz? Jamais. Qual é a noiva que vai querer entrar no casamento com uma borra de café aqui, suja? É triste. Noiva nenhuma vai querer. Ela vai entrar triste naquele casamento. Não vai ser nem alegria. Né? Por quê? Ela quer se apresentar limpa, pura, santa. Entende? Então, quando Deus fala isso, das vestes sujas, Ele está falando de cristão. De cristão não, de crente. Que crente até o diabo ele crê e estremece. Né? Ele está falando de pessoas que vivem como Gálatas 5. Nas impurezas, nas lascívias da vida. Nas condições carnais. Não buscando o Espírito Santo. Não buscando os dons espirituais. Né? Mas aí, o Senhor, Ele vira para Josué e Ele fala assim... Ora, no verso 3, Ele fala assim... Ora, Josué, vestido de vestidos sujos, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo... Tirai-lhe estes vestidos sujos. Então Deus, Ele vira para esse sumo sacerdote, Ele vira para os anjos do Senhor e fala para tirar os vestidos sujos. É como se Deus estivesse falando para a gente, tira essas vestes sujas, impuras, imundas, se vistam do Espírito. Vistam-se da minha presença. Vistam-se de santidade. Vistam-se da graça que foi derramado sobre vós. Se vistam de fé. Vistam-se de amor. Vistam-se de união. Vistam-se de um caráter cristão. É isso que Deus veio falar para cada um de nós. Para que nós viéssemos nos vestir da presença. A Bíblia fala que aquele que está trabalhando na obra não se embaraça com as coisas dessa terra. Né? Então,
Lá em Isaías, no capítulo 61, no verso 10, a palavra fala assim: regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestidos de salvação e me cobriu com um manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavios e como uma noiva que se enfeita com as suas joias. Então Deus, Ele nos vestiu com vestes para que nós venhamos ter salvação. Vestes de salvação. Ele nos cobre com o manto da sua justiça. Por quê? Porque quando nós nos vestimos da presença de Deus, quando nós nos vestimos de salvação, o nosso Cristo, Ele nos justifica. A justiça de Deus, ela é elevada lá no céu. Ela é cumprida nas nossas vidas. Quando nós nos vestimos de salvação, de santidade. Quando nós nos vestimos da glória de Deus. É isso que Deus está falando aqui em Isaías. Porque Ele nos vestiu. Nós éramos impuros, nós não tínhamos acesso a Deus, nós não tínhamos direito à glória de Deus. Mas nós fomos até Jesus. E aí, como filhos de Deus, Ele nos vestiu, assim como aquele filho pródigo, né? Ele pega as vestes novas e ele coloca atavios. Assim Deus fez com a gente. Ele nos ataviou para que a justiça dele fosse cumprida e para que o diabo, o nosso adversário, quando ele for nos acusar, nós temos um advogado, um justificador que nos justificará e nos dará a salvação e nos colocará do lado direito de Deus, assim como Ele está. Assim como Deus está. Entende? E hoje, muitos estão como Tomé, que querem ver a mão de Jesus, que querem ver os furos. Mas a palavra fala que nós vamos tocar no rosto de Jesus. Eu não quero viver viver de incredulidade. Nós temos que viver crendo, porque a Bíblia fala que aquele que vem até Deus, ele precisa crer que Deus é galardoador da sua vida. Nós temos que viver de fé em fé. Nós temos que viver da glória de Deus, da presença de Deus. Porque o que nos trouxe até aqui, irmãos, não foi carne nem sangue, foi Deus. Ninguém aqui pode trazer ninguém, se Deus não for na frente. Se a presença de Deus não tomar aquela pessoa. Então foi o Senhor quem nos trouxe aqui. E Ele nos trazendo, Ele nos vestiu da salvação. Ele colocou sobre nós um manto da justiça, para que nós viéssemos viver na justiça de Deus. Para que a gente pudesse viver diante da glória e da presença do Senhor. Entende? Então, lá em Colossenses, capítulo 1, Colossenses, capítulo 1, no verso 9, aqui na parte B do verso 9, ele fala assim: pedi que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Irmãos, entendam, para que nós venhamos lidar com as situações do dia a dia, para que a gente venha lidar com as situações que são levantadas contra nós, dia após dia, nós precisamos de conhecimento da palavra de Deus, nós precisamos da sabedoria de Deus e nós precisamos da inteligência espiritual que vem do alto. Nós necessitamos para que nós venhamos agir com sabedoria dentro da justiça de Deus. E não com a força do nosso braço, não com a força do nosso eu. Porque
as nossas atitudes mal tomadas, elas sujam as nossas vestes, envergonhando o nome do Senhor. Envergonhando o nome daquele que nós carregamos. Nós carregamos um nome. Nós carregamos o nome do nosso Pai. Hoje nós temos um nome poderoso que nós carregamos e não podemos envergonhar esse nome. Então as nossas vestes, elas devem estar puras, santas, direitas, diante de Deus. Ela não pode estar cheia de iniquidade. Ela precisa estar santa. Para que este nome que nós carregamos, que nós decidimos carregar, seja glorificado aonde quer que a gente vá. Mas hoje o que acontece é que hoje nós dizemos que amamos a Jesus. Mas se o Senhor nos usa para curar alguém, a gente quer aparecer. A gente quer que as pessoas nos reconheçam. Hoje, se pregamos o Evangelho, nós queremos ser reconhecidos. E não que a glória de Deus seja reconhecida. Hoje, se nós ganhamos alguém para Jesus, a gente quer que o reconhecimento, que a pessoa que apareça, seja a gente. E não o poder de Deus. E não a glória de Deus. E é por isso que muitos estão caindo. Por isso que muitas igrejas, muitos lugares estão sendo profanados. Porque esquecem que a inteligência, o conhecimento e a sabedoria não é nossa, é de Deus. É de Deus. A Bíblia fala que Jesus, ele mesmo fala: ninguém vem a mim, se do céu, se o Pai não estiver trazendo. Então todos que vêm a Deus, todos nós que nos achegamos a Deus, veio do próprio Deus. Olha que lindo. Olha que coisa maravilhosa. O próprio Deus olhou para cada um de nós. Para cada um de nós. E viu algo bom. E viu algo que fosse útil para o reino. Assim como os dons é direcionado, é dividido porque é útil ao reino. Porque como um corpo bem ajustado, Cristo sendo cabeça, ele vai dando a direção de todas as coisas. E o reino é avançado e todas as coisas vão fluindo naturalmente. Por quê? Porque o Cristo é o cabeça. É Ele quem pensa, é Ele quem faz, é Ele que nos direciona, é Ele que nos fala: olha, vai ali. Olha, irmãos, eu não sei se vocês já tiveram essas experiências. Quando meu pai estava com câncer, eu ia visitar ele no hospital. E quando eu chegava no hospital, ele até achava ruim. Ele falava assim: olha lá vem a crentinha. Nem aqui vai passar. Eu que tô doente, ela vai visitar outro doente. Ele falava, né? Ele me enchia o saco. E aí Deus falava assim: vai nesse corredor. Eu ia. E de repente ele falava assim: para aqui. E uma vez eu indo no corredor, eu parei na frente de uma mulher. E quando eu parei na frente dessa mulher, eu falei assim: oi senhora, tudo bem? Ela, tudo. Eu falei assim: senhora, eu não sei porque eu parei aqui, mas eu posso orar pela tua vida? Ela virou para mim e falou assim: eu estava pedindo uma prova de Deus hoje. Eu perguntei para Deus que se Ele existisse, Ele colocaria alguém aqui na minha frente para falar dele. Se Ele ouvia a minha oração, Ele colocaria alguém. Porque eu fui abandonada pelos meus filhos. Eu estou aqui, ninguém vem me visitar. E eu queria saber se Deus ele me visitava mesmo, Ele iria trazer alguém aqui. E ali ela falou assim: eu posso te dar um abraço? Eu abracei aquela senhora e orei por ela. Eu era recém-convertida. Então todos nós aqui, eu acredito que já viveu experiências com o Senhor maravilhosas. A primeira vida que o Senhor me permitiu falar do amor dele, a primeira vida que o Senhor permitiu ganhar foi no hospital. Um homem podre. Ele estava com cirrose. Quando ele abria a boca, ele estava podre. Ninguém queria chegar perto dele. Mas o Senhor me capacitou para que eu chegasse perto dele. Porque se não fosse Deus, eu não conseguiria. Se não fosse Deus que quisesse ganhar a alma dele, eu não podia fazer nada. Eu não ia conseguir. Porque quem ganhou aquela vida, quem resgatou aquela alma, quem fez todo o mover, foi Deus, através de um vaso de barro, mas com a glória, a excelência dele dentro da minha vida.
Porque a palavra fala que nós somos de barro, para que a glória não seja nossa. Mas a excelência de Deus está em nós. Aleluia, Jesus. E com essa excelência, nós nos vestimos de santidade. Nós nos vestimos de vontade de ganhar vidas. Nós nos vestimos de vontade de fazer a obra. Nós nos vestimos de vontade de estar na obra diante da presença de Deus. A gente se veste de desejo de falar de Deus. Você pode estar sofrendo, você pode estar ruim, o que for. Se parar alguém na sua frente, você pode estar chorando. Você engole o choro e vai falar de Jesus. Eu já fiz isso várias vezes. O irmão Alexandre é testemunha. O Gustavo, quem anda comigo, é testemunha disso. Eu posso estar chorando. Pode estar acontecendo o que for. Se alguém vier falar de Jesus, eu engulo o choro. É uma alegria para mim falar de Jesus. Eu até paro de chorar, até esqueço que eu tenho problema. Porque é maravilhoso estar na presença de Deus. É maravilhoso viver Deus. É maravilhoso sentir Deus agindo na vida de outras pessoas, assim como Ele agiu nas nossas. Quem aqui não lembra quando o Senhor agiu na sua vida e você tinha aquela alegria, aquela felicidade, você queria se batizar, você queria tudo? Essa vontade nós queremos para a vida de outras pessoas, nós devemos querer. Então, se vestir de santidade, se vestir da presença de Deus, porque todos que são vestidos do Espírito querem fazer as obras do Espírito. Todos os que são vestidos do Espírito querem fazer e viver a obra do Espírito. E a obra do Espírito, ela é infinita. Ela é infinita. Ela é infinita nas nossas vidas. Nós temos vivido coisas que eu mesmo não imaginei viver. Temos conhecido coisas, pessoas, lugares que eu não imaginei conhecer e nem viver. Porque Deus faz assim. É Deus que faz. Quando nos vestimos do Espírito e desejamos a obra de Deus. Desejamos a presença de Deus, né? Lá em Romanos, ele fala de uma justificação. Ele fala que nós somos justificados, né? Porque mesmo que o diabo queira nos acusar, porque nós somos pecadores, nós somos falhos, sim. Mas o problema diante de Deus não é os nossos pecados, porque nós somos pecadores. Se dissermos que não somos pecadores, nós somos mentirosos. O problema que tem com o Senhor é a iniquidade, é viver no pecado, é viver vestido da imundícia. Entende? Não é você se vestir do Espírito e lutar contra você mesmo, contra os seus pecados, contra as suas falhas. De você estar aqui, de repente você fala uma palavra ali que não era para falar, você já pecou ali. Mas você não queria fazer aquilo. Mas você fez. O problema de Deus conosco, né? Que na verdade Deus não tem problema com a gente, né? Nós que somos problemáticos mesmo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a questão não é o nosso pecado inconsciente ou aquilo que a gente faz de repente. É a iniquidade, é o pecado que você comete ali e você não abandona, você não tira ele de dentro de você, você nem luta, nem se esforça para tirar ele de você. Mas quando nós nos esforçamos, quando nós lutamos, quando nós queremos ser limpo, como diz aquele homem, a Rejane falando ali no monte, ele falou assim, que ela ficava meditando naquela passagem onde Jesus, onde aquele homem cheio de lepra, ele fala assim: Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. E Jesus fala assim: quero ser limpo. Porque o Cristo veio para nos limpar mesmo. Então Ele quer nos limpar. Ele quer nos purificar. Ele quer sim nos santificar. Basta a gente querer também. E quando nós queremos, nós somos justificados. E quando nós somos justificados, Ele fala assim: sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Verso 25. A qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados antes cometidos, sob a paciência
de Deus. Olha como Deus é paciente. Pela paciência de Deus. Então Deus, ele é longânimo, ele é paciente conosco. Ele entende sim que somos limitados. Mas ele sabe. Ele colocou dentro de nós. Colocou dentro de cada um de nós determinação. Porque quando nós queremos algo, a gente vai atrás. Se você quiser financiar uma casa, quiser um serviço melhor, quiser um emprego melhor, quiser ganhar melhor, você trabalha em 2, 3 serviços, você faz faculdade, você trabalha de noite, você consegue. Por que com Deus a gente não consegue? As vestes santas é isso. O que mais importa é nos vestirmos da carne ou do Espírito. Deus não proíbe a gente de fazer nada dessas coisas. Mas Ele pergunta, qual é a nossa balança diante de Deus? As coisas carnais ou as coisas espirituais? Para que possamos ser justificados pelo sangue de Jesus. Dentro da paciência de Deus. Então, irmãos, quando o Senhor, Ele falou ali, né? Porque quando aquele demônio aparece, ele aparece com uma espécie de mitra. E a Bíblia fala que o sacerdote, as vestes sacerdotais, ele tinha uma característica. A mitra que eles colocam na cabeça é para perdão, para que Deus esteja acima da cabeça deles. E quando ele coloca a lâmina da mitra, na lâmina da mitra está escrito santidade ao Senhor. Então, por que santidade ao Senhor? Porque é os pensamentos. É os nossos pensamentos. Eles devem estar purificados. Querendo a santidade. Viver a santidade ao Senhor. Entende? Então, quando eu vi aquele demônio, é como se o Senhor, ele falasse ali naquele momento, ele falasse assim, o que tem estado na sua mente? O que tem estado no teu pensamento? O que tem estado no teu coração? Porque tudo que vem ao pensamento desce ao coração. O que nós temos colocado diante de Deus, o que nós temos visto diante de Deus, o que nós temos feito diante de Deus. Será que nós temos nos apresentado a Deus com um culto racional? Entendendo quem é Deus? Sabendo quem é o nosso Deus? E quando nós não sabemos, quando a lâmina de santidade ao Senhor ela é tirada de nós, quando a mitra que está na nossa cabeça não é a mitra de Deus, mas é o diabo nos nossos pensamentos, nós só fazemos coisas profanas, imundas, diante do Senhor. Então que nós venhamos refletir, porque essa mensagem, irmãos, na hora que a irmã Regiane estava orando, mesmo com aquele demônio lá, teve um momento que eu comecei a glorificar a Deus, falando aleluia, aleluia, glória a Deus. As irmãs que estavam comigo ouviram. Porque ali Deus deu a mensagem de hoje. Porque eu não tinha noção. Quando a Regiane falou de vestes, e Deus falou assim, vistam-se do Espírito, vistam-se da minha glória, vistam-se de santidade. Eu falei, meu Deus. E eu não tinha noção do que eu ia trazer, de nada. Mas por quê? Porque quem faz é o Senhor. Quem dá a palavra é Ele. Quem traz na mente é Ele. Não sou eu, não é ninguém aqui. É quando nós nos propomos viver com as vestes de santidade. Então Ele dá. Ele dá água em abundância. A gente não consegue reter o manancial dentro de nós, que é a palavra de Deus. Amém? Amém. Então até aqui o Senhor me deu essa mensagem, que nós venhamos entender, irmãos, em nome de Jesus, do que nós temos nos vestido. Porque a própria palavra, ela fala, lá em Zacarias, irmãos, é uma mensagem, aqui são as visões de Zacarias. Eu não sei se vocês já leram o livro de Zacarias, tá? Mas é um livro bem complexo, das visões de Zacarias. E quando Deus fala,
Você vê que quando as nossas vestes estão sujas, o diabo, ele toma a frente e ele vai à direita. Ele vai para tomar o lugar de Deus, para não nos justificar, para não entrar ao nosso favor. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Quem tem que estar na nossa frente é Cristo. O diabo, ele não pode tomar frente e falar nada por nós, não. É Jesus que tem que nos justificar. Olha como forte é. A Bíblia fala que Satanás estava à sua mão direita. E quem está à mão direita de Deus é Cristo. E todos os que são de Deus, a palavra do Senhor fala que vai separar a direita. A direita. Olha só que ousadia. Por quê? Porque nós damos brecha ao diabo. Nós damos lugar. Nós nos vestimos de impureza. Mas o Senhor aqui, Ele fala assim, tira essas vestes. Tira essas vestes imundas. E coloque vestes de santidade. Amém?